Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa de Bem com a Vida. Me chamo Amanda Bornancin Albuquerque, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta. E hoje estou aqui, com um convidado muito mais que especial, o Cláudio Cap Júnior, o doutor Cláudio Cap Júnior, meu namorado, economista. E a gente está batendo um papinho aqui sobre a parte da economia, as influências que a economia tem, no nosso psicológico. Então, Cláudia, a gente já conversou, nesse nosso primeiro bloco, que não tá muito bom ali para o agricultor, que a gente pode esperar, às vezes, uma queda, alguma coisa nesse sentido. Qual que seria o teu conselho em relação a isso, Então, tendo em vista toda essa perspectiva, o que o agricultor deve fazer, digamos assim, nesse momento? Tá. O conselho, ele sobre o viés financeiro, ele é o mesmo sempre, sabe? Só que quando a gente entra num contexto, assim, de um momento pior na economia, isso acaba ficando mais evidente. Então, o produtor, ele precisa sempre cuidar de alguns pilares. Aí, quando a gente fala de gestão financeira, a gente tem os pilares. Então, por exemplo, o pilar contábil. O pilar contábil é o seguinte: o produtor, ele precisa entender como está estruturado o seu patrimônio nesse momento. E patrimônio, Amanda, ele não é só... Porque a gente fala a palavra patrimônio, parece que só tem coisa boa aí no meio, né? Mas patrimônio são as alegrias, eu costumo brincar que são as alegrias e as tristezas, tá? Então, o patrimônio ele é formado pelos bens que você tem disponível, dinheiro, contas a receber que você tem, os bens, carro, uma colheitadeira, um trator, uma terra, uma fazenda, isso aí são os teus bens. Mas você também tem as tuas obrigações. Então você tem de um lado os bens, de outro lado você tem as tuas obrigações. A diferença entre os bens e as obrigações é que é de fato teu patrimônio líquido, aquilo que de fato é teu. O resto, para ser teu, você precisa honrar com as suas obrigações. Então a primeira coisa que o produtor precisa fazer é estruturar esse pilar contábil dele. Entender o que ele tem de patrimônio, de máquinas, o que está pago, quais são as linhas de crédito que ele tem naquelas máquinas que não estão pagas, quanto que ele está pagando de juros para a captação de recurso financeiro, seja para atividades de custeio, seja para atividade de pagamento dessas máquinas, ou seja, de fato, estruturar esse patrimônio que ele tem físico em uma metodologia no papel, numa planilha, num programa, num software de gestão, para a gente ter a consciência e poder fazer ligação com o próximo pilar, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai refletir as entradas e as saídas de dinheiro, tá? Então, de um lado eu tenho o patrimônio vai me dizer quais são as obrigações que eu tenho a longo prazo. O meu fluxo de caixa, ele vai encaixar dentro dessas obrigações, eu faço uma projeção das entradas de caixa. Então, veja, eu falei do pilar da contabilidade, falei do pilar do fluxo de caixa e tem um outro pilar aqui que é o pilar gerencial. É eu entender os sistemas de produção que eu estou adotando, e quais são aqueles que ainda vão trazer uma margem de rentabilidade para a minha atividade, para eu poder projetar os meus sistemas. A gente fala sempre que quando eu vou projetar um sistema agrícola, ou agrícola e pecuário, ele é agronômico, ele é veterinário, ele é zootécnico e ele também é financeiro. É como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. Você tem todas as cartas na mesa ali. Você tem a peça da soja, tem o feijão, tem o milho, tem o trigo, tem a cevada, tem uma cobertura, tem uma forragem que você pode fazer para a pecuária. Tem uma série de coisas, mas você tem que encaixar as melhores peças para você ter o maior resultado. Então, você vai ligar essas pontas. A ponta gerencial, que vai ter consequência nas tuas entradas de caixa, que vai ter consequências nas saídas de caixa, que a gente estava falando, são as obrigações que a gente já adotou. E a gente projeta esse futuro próximo da propriedade para entender, primeiro, eu vou ter a possibilidade de honrar com os compromissos que eu já assumi. Uhum. Se eu não tiver uma possibilidade, aí eu vou entender isso no próximo mês, nos próximos semestres, no próximo ano, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos da propriedade. E eu vou já me antecipar, então, para uma possibilidade, para uma possível insolvência. E que a insolvência é a falta de capacidade de pagar as contas daquele determinado Não período. conseguir pagar, simplificando, Isso. Então, assim, quando eu estruturo todas essas partes aí financeiras, econômicas e contábeis da propriedade, eu tenho, assim, que é o primeiro passo, que foi a pergunta que você me fez, O que eu devo fazer? A primeira coisa é estruture, essa parte contábil, econômica e financeira. Uma organização mesmo. Para você ter a consciência. Então, o primeiro passo é a consciência, para então a gente entender quais são os melhores caminhos. Tem pessoas que não vão nem precisar tomar algum caminho, que tá tudo bem, mas tem pessoas que vão precisar
E aí que a gente tem que atuar para alguns subtópicos, né, desse primeiro que eu te falei, sabe? Então, o conselho que eu dou agora é a consciência da situação, porque muitas pessoas, nesse momento, elas fecham os olhos, porque elas têm medo de entender a sua realidade. E se você falar que isso aí tem alguma relação com a psicologia... Tem tudo a ver, né? Então, quando a gente fala em consciência, a gente tá falando sobre realmente, essa nossa consciência, a gente entender exatamente, né, o que é que tá acontecendo, né? Então, tanto quando a gente fala nisso, né, nessa consciência, nesse fechar os olhos quando o negócio tá ruim, o nome disso é negação. Né? A negação é um mecanismo de defesa que a gente tem. Um mecanismo de defesa, o nome por si só já explica, né, mais ou menos o que é. Então, o mecanismo de defesa é algo que eu uso para me proteger. E a negação é um deles. Então, muitas vezes nessa situação, né, numa situação, digamos assim, economicamente não tão favorável, esse mecanismo de defesa de negação, muitas vezes ele se faz presente. Então, ele se faz presente tanto na pessoa que está ali administrando aquele negócio, em que realmente a pessoa finge que nada está acontecendo, continua gastando normal, e muitas vezes não passa para a família, que estão numa situação crítica, né? E isso vai virando um bolo de neve, vai virando um negócio que quando se vê estoura, né? E muitas vezes realmente a pessoa, os familiares, né? Digamos assim, vamos dar um exemplo de um marido que é agricultor e a esposa fica em casa, né? Trabalhando ali na casa, cuidando dos filhos e ela não tem essa consciência. Muitas vezes do que está acontecendo, porque às vezes eles não passou para ela, não falou que tá ruim. Muitas vezes houve, né, esse mecanismo de defesa de negação e a esposa acaba não sabendo do que tá acontecendo e vão acabar, tipo, gastando normalmente como gastariam e no momento que não deveria ser feito, né, e que pra frente vai acabar estourando um pepino, digamos assim. Posso fazer até um parênteses no que você está falando? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, porque hoje o clima tá ruim. Então, qualquer roda de conversa, a história não é boa. Sim. Então, o produtor está reclamando. Geralmente, um evento negativo fica mais na cabeça do que um evento positivo. Mas quando você organiza as suas coisas, porque esse ambiente, essa consciência ruim, ela pode fazer com que, às vezes, você vai me explicar isso até, que a pessoa acaba descontando na família, né? Seja o homem, ou seja a mulher, o provedor da família, acaba talvez descontando. E quando ele organiza, ele pode, inclusive, encontrar o contrário. Ele pode, o ambiente está ruim, mas a minha situação não é ruim. Então, na organização, eu posso chegar, inclusive, à conclusão de que, por mais que as pessoas estão reclamando por aí, a minha situação tá boa. Então, eu não vou ficar tão estressado assim, que às vezes acontece. Sim. É aquela coisa, né? Tá ruim, mas podia ficar pior. Né? Então, às vezes, quando a gente dá aquela organizada, a gente consegue estruturar bem isso, a gente consegue ver que não tá tão bom. E isso a gente vê acontecendo muito, assim, em diversas situações familiares, né? É um outro mecanismo de defesa. Esse programa, assim, sobre finanças, está quase praticamente sobre mecanismos de defesa, porque são muitos, né, que acabam interferindo.